existe um tipo de tristeza que chega, senta ao nosso lado e depois de um tempo vai embora. E existe outra que não só fica, como começa a reorganizar os móveis por dentro. A gente aprende desde cedo a chamar qualquer desconforto de tristeza e qualquer tristeza de depressão. Mas entre uma coisa e outra existe um espaço enorme, feito de nuances que muitas vezes não conseguimos nomear. Você já deve ter ouvido alguém dizer: estou depressivo hoje. Ou talvez já tenha se sentido triste por dias e se perguntado se isso era depressão. A verdade é que misturamos essas palavras o tempo todo. E essa confusão faz com que muita gente não receba o cuidado que precisa, enquanto outras acreditam estar vivendo algo maior do que realmente está acontecendo. E o que eu posso dizer disso? É que nem toda tristeza é depressão, mas que toda depressão precisa ser levada a sério. Vivemos em uma cultura que tenta anestesiar qualquer incômodo e, ao mesmo tempo, romantizar sofrimentos profundos. No meio disso, ficamos perdidos, sem saber nomear aquilo que sentimos. Hoje, quero te convidar a caminhar por esse espaço com cuidado e curiosidade, porque entender a diferença entre tristeza e depressão não é sobre diagnóstico, é sobre entender algo tão humano, é sobre reconhecer o que está acontecendo dentro da gente. E hoje a gente vai falar sobre, então, qual que é a diferença de tristeza e depressão, né? Que é algo tão perguntado e tão falado, eu acho que é tão difundido até nas redes sociais e tudo mais. E para falar sobre esse tema, eu trouxe alguém aqui comigo que já apareceu várias vezes nesse episódio, que aparece muito para falar sobre filmes, séries, mas também já apareceu para falar sobre outros assuntos, que eu gosto muito, que é uma profissional que eu admiro muito, e que todos os episódios que a gente fez aqui as pessoas falaram muito bem. Então hoje eu trouxe a Letícia para falar comigo sobre esse tema tão complexo. Sim, muito obrigada primeiro por essas recomendações. Mas eu gosto muito de participar, que eu acho que sempre se transforma num diálogo muito interessante, né? A gente consegue falar sobre bastante coisa e sempre tá dentro dos temas. Então eu gosto muito de vir pra cá, até que me dá uma segurada assim pra não falar mais do que o tempo pede, pra não ficar aqui 2 horas falando. Nossa, é verdade, os episódios que a gente fez, assim, duraram um monte. Exatamente, agora eu vim um pouquinho mais controlada, vamos ver se funciona. Ah, não, mas as pessoas gostam que a gente fale. Eu gosto de falar. Que bom. Eu acho que faz parte também. Lê, pra gente começar, então, acho que é importante a gente contextualizar, né? Porque aqui a gente já tem falado sobre emoções de forma geral. Então, como que você acha que a gente podia explicar, assim, de forma geral, o que que é a tristeza? O que que é essa emoção que ela é tão negligenciada? Sim, sim. Acho que, vamos lá, quem já foi meu paciente ou é meu ex-paciente sabe que eu sou fã de carteirinha do Divertidamente, eu levanto Ai, isso, também. assim, o tempo inteiro na terapia. E acho que se a gente for e eu gosto de usar o Divertidamente, o primeiro, né, bastante, justamente pra falar sobre a tristeza, né, porque eu acho que é um filme que trata a tristeza exatamente dessa maneira, deixando ela de lado. Né? E a tristeza, ela é uma emoção que nasce com a gente, junto com algumas outras, né? Que são consideradas as emoções primárias. Então, se a gente for pegar o filme, o 1, né? Observar o quanto que a tristeza vai sendo deixada de lado, o quanto que a alegria dá sempre um jeitinho pra tristeza não aparecer e tudo mais. No final, é entendido o quanto que a tristeza é uma emoção importante para os momentos da vida, né? E a tristeza, ela é vivenciada num momento em específico. Você pode passar um dia triste, ou você pode passar 2, 3 dias triste, né? Porque você deve ter vivido ali uma situação em específico que despertou essa emoção em você. Mas depois de 2, 3 dias, um dia, algumas horas triste, você consegue voltar
seu equilíbrio emocional. Isso é um ponto extremamente importante. Por quê? Quando a gente fala de um transtorno depressivo, a gente está falando de semanas, meses ou até anos convivendo com o transtorno depressivo. Que além de incluir a tristeza, com certeza a tristeza faz uma parte importante do transtorno depressivo, inclui várias outras coisas, como questões de funcionamento no dia a dia, questões de, muitas vezes, dependendo do nível ali do transtorno depressivo, a pessoa não consegue fazer atividades básicas como higiene pessoal, às vezes levantar da cama para fazer alguma coisa em específico, pegar um copo de água, sei lá, né. Não são condições, aqui eu tô falando de uma depressão um pouco mais, grave, Pra- né, digamos assim. Mas a depressão ela é justamente isso. A gente não tá falando de passar algumas horas triste, a gente não tá falando de passar dias tristes, a gente tá falando de um sentimento, um vazio e uma dificuldade no dia a dia, na rotina, que dura de meses até anos. Eu acho Uhum. que é justamente isso. Eu gosto de pegar o divertidamente para mostrar que a tristeza ela precisa aparecer em algum momento e não necessariamente ela vai durar a vida inteira. Então, a partir de hoje, 3h39 da tarde, para o resto da minha vida eu vou ficar triste se eu me permitir sentir a tristeza. Não é isso, né? Então, a gente observa ali que a tristeza aparece, tem a função dela, e aí depois a Riley, que é a menina do filme, consegue encontrar um equilíbrio emocional, né? O que é muito mais complexo quando a gente fala de depressão. Sim, eu acho que é isso, você explicou muito bem a diferença entre as duas, e eu acredito, assim, que a tristeza, né, isso no filme do Divertidamente dá pra ver bem, ela tem uma função tão essencial na nossa vida, só que a gente vive num mundo onde, numa cultura mesmo, que não tá disposta ou não é ensinado pra gente a olhar pras emoções. Então, essas emoções que a gente coloca ali como desprazerosas de serem sentidas, porque envolve muitos processos e algumas vezes dói sentir elas, a gente coloca como algo muito ruim que não pode ser sentido, né? Então a gente passa a evitar elas. Mas a emoção, como você trouxe, ela tem um tempo de duração, né? Tem uma analogia que eu gosto bastante, que é das emoções e das ondas, né? Às vezes a gente tá ali num barquinho, aí a gente sente uma marolinha, a gente fala, eita, senti um negocinho aqui. E depois passa. Ou às vezes vem um tsunami, chacoalha todo o barco. Mas depois passa. Né? Então, essas emoções, dependendo do que acontece na nossa vida, de fatores externos e até internos, a gente vai sentir essas emoções de formas diferentes e elas podem ter até uma duração ali um pouquinho diferente, mas elas precisam existir porque a gente não controla as ondas. Né? Então, são respostas que acontecem e que é importante porque elas sinalizam, né? As emoções, assim como as ondas, sinalizam coisas pra gente. E a tristeza tem muito essa função de ser muito reflexiva, né? Quando a gente tá sentindo a tristeza, ela é um humor bem baixo, assim. A gente não fica tão agitado, a gente fica mais quietinho, introspectivo, reflexivo. Então a energia dela é bem baixa. Então ela permite que a gente também veja coisas sobre a gente ou sobre situações que a gente está vivendo, que a gente reflita sobre isso. Né? Por isso que ela é tão importante. E, e eu acho que você fez bem essa comparação, né, entre uma e outra. E aí, Lê, eu queria te perguntar o que você acha, porque assim, a gente tá falando das emoções e a gente fala sobre e os transtornos, né? A gente tá pensando no transtorno como um prejuízo também que a gente tem ali na nossa vida. Você acha que experienciar a tristeza gera prejuízos para nossa vida? Não, muito pelo contrário, é extremamente importante a gente vivenciar cada emoção que nasce com a gente, né. Então, o que acontece? Eu gosto sempre de falar uma frase
Eu não vou lembrar quem falou isso, se foi um professor, se foi um colega, não sei. Mas eu sei que isso ficou muito comigo e eu falo até hoje que se você tem coragem, se você consegue, na verdade, né, enfrentar a alegria, quando aparece o sentimento de alegria na sua vida, você está aberto a isso, você tem abertura para lidar com as emoções. A gente já sabe que essa habilidade existe. Porque se você não estivesse aberto, ou não conseguisse ter essa abertura para enfrentar emoções, nem a alegria você ia conseguir. Então, da mesma maneira que você Perfeito. consegue enfrentar a alegria, você percebe que depois de um tempo a alegria passa. Uhum. Letícia, no tempo que eu atendo, meu tempo de vivência, eu tenho 28 anos, eu nunca conheci uma pessoa que estava 100% alegre 100% do tempo, né. Então a gente sabe que a alegria, por mais que ela seja um sentimento que todo mundo adora, ela passa. Uhum. Então por que que a gente não pode usar esse entendimento para, como a gente tá falando da tristeza, né, pra tristeza? Entender que existe uma abertura para receber a alegria, é entender que você tem essa habilidade com as suas emoções. Então você pode usar essa habilidade que você usa com a alegria para ter abertura com a tristeza, sabendo que, pela sua experiência, pelo que a gente estuda também, né, entrando pelo lado mais técnico, mas principalmente para quem não tem esse conhecimento mais técnico da psicologia, pela sua experiência, você sabe que a alegria uma hora passa. Por que que a tristeza não ia passar também? Então, é extremamente essencial sentir a alegria, a gente precisa disso para ter prazer na vida, sentir raiva, sentir medo. Todas essas emoções, elas têm uma função, de desenvolvimento, ela tem funções de proteção também para nós, né. E isso é ao longo da história, desde os tempos dos homens das cavernas e etc, né. Só que para não ficar muito denso também, acho que não vamos entrar muito nisso. Mas falando da tristeza, ela também tem a sua função. Então por que que a gente não deixa ela desempenhar essa função? É muito mais, não, vamos dizer assim, né, não é prejudicial você sentir a tristeza. Prejudici Tá certo. Fugiu a palavra, ou eu tô falando errado, tá certo, Prejudicial. prejudicial. Desculpa gente, dia 2 de dezembro já tá dando. Não é prejudicial a gente sentir a tristeza, é muito mais funcional pra gente ter a Uhum. oportunidade de sentir a tristeza. Isso é verdade, né? Porque a gente escuta tanto, pelo menos eu escuto tanto isso, né? Se eu me permitir sentir essa emoção, e geralmente são essas emoções consideradas desprazerosas, vai ser muito ruim pra mim, eu não vou conseguir sair disso. E na verdade, não, né, Lê? Porque experienciar as emoções também significa que elas vão passar. Se a gente não vivenciar essa emoção, ela vai ficar ali guardadinha e a gente até pode prolongar ela. Isso pode gerar muitos malefícios pra gente. Então, assim como a felicidade ou emoções prazerosas, a tristeza ela precisa existir. E aí, entrando agora um pouquinho, né? Porque a gente falou bastante dessa tristeza, da função, de como as emoções acabam sendo estruturadas ali na gente. Trazendo um pouquinho essa questão da depressão, assim. É, como que você definiria essa depressão, assim? Como que a gente pode observar essa depressão no dia a dia, assim? Acho que é uma pergunta muito boa, né, porque acho que como você colocou no texto, no começo do podcast, algumas pessoas falam assim: "Ai, hoje eu acordei depressiva", né, ou eu, sei lá, tive uma reunião agora, estou depressiva, né, por conta de alguma coisa que eu escutei, alguma coisa que me falaram nessa reunião. Então é muito interessante a gente fazer essa diferenciação. Muito provavelmente, você não está depressiva, você está sentindo algum tipo de tristeza, né. Porque estar depressiva é uma coisa que a gente fala que tem muito mais a ver com o transtorno depressivo. Eu nem sei se eu colocaria isso.
Acho que estar depressiva pode até ser uma expressão legal, né, porque dá a entender que a pessoa não é a depressão, ela está naquele momento depressivo. Mas usar essa frase, assim, de uma maneira tão, jogada, assim, em situações específicas, né, que podem ser a tristeza realmente, é meio imprudente, então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de expressão. A gente Mas popularizou, né? É fácil a gente falar, exato. ai, hoje eu tô numa deprê. E aí isso se tornar algo pra simbolizar qualquer coisa que não tá te causando um desconforto, né? Exato. É até por isso que quando eu escuto, né: "Ai, hoje eu acordei meio depressiva", e a primeira coisa que eu pergunto é: "O que que é estar meio depressiva?". Uhum. Porque é muito mais fácil pra gente entender o que que isso significa pra pessoa. Mas quando a gente fala de um transtorno depressivo na rotina, a gente tá falando de uma rotina que acaba sendo disfuncional. Então a pessoa, muitas vezes ela perde até a autonomia ou a vontade de fazer coisas básicas, como eu falei, né, às vezes, sair da cama para fazer uma higiene pessoal é muito difícil. Pegar o telefone e ligar para alguém para conversar é extremamente difícil também. Muitas vezes a pessoa ou perde o apetite ou tem mais apetite, né, então tem pessoas que com transtorno depressivo acabam engordando, mas tem pessoas que emagrecem. Uhum. O sono ele fica alterado também, então tem as 2 possibilidades também, a pessoa pode ter muito mais sono que o normal, ter dificuldade de sair da cama por conta desse sono, assim como ela pode perder o sono, às vezes durante a noite ou não consegue pegar no sono, demora muito. Isso também é uma alteração muito importante no dia a dia da pessoa que tem um transtorno depressivo, né, porque tudo isso vai afetando também o humor, vai afetando o corpo, e aí, consequentemente, a pessoa pode ter uma fadiga muito mais profunda, pode ser algo muito mais difícil de carregar. Eu acho que um dos critérios que são, eu pelo menos eu presto muito atenção, né, se a gente for levar o DSM em conta também, ele fala que é um critério importante, é perder o prazer nas atividades. Então, por Uhum. exemplo, se eu sou uma pessoa que gostava ou gosta, né, muito de leitura, a leitura já não vai estar me apetecendo, digamos assim, muito. Eu já vou estar com um pouquinho de preguiça, já não vou querer pegar. Não é nem preguiça, né, mas não vai ter tanto interesse da minha parte para querer pegar um livro que eu estava lendo. Ou se eu gosto, não sei, de pegar a bicicleta e andar num parque, eu já não vou ter mais essa vontade também, porque tudo vai ficando muito custoso. Muito custoso. E justamente por isso, porque as coisas vão ficando mais difíceis, né. Quando a gente fala da depressão, tem sempre aquela expressão do óculos escuro, que a depressão é como se fosse realmente um óculos escuro, né, você vê as coisas à sua volta uma perspectiva mais escura, uma perspectiva um pouco mais, desinteressante. E aí isso vai fazendo com que as coisas que você já fazia antes, ou que você tem que fazer, elas vão ficando muito mais custosas, porque nada daquilo interessa mais, né. Uhum. Acho que é isso, assim, que me veio agora, se você quiser ir completando também, Lau. Tá, eu acho que é bem importante isso que você trouxe, né? Desses sintomas que a gente tem quando a gente tá com depressão. E aí é importante a gente lembrar também que por que que a gente tem esses sintomas, né? Existe também dentro desses transtornos, e aí a gente tá falando do transtorno de humor, né? Que é a depressão. Ela tem uma série de coisas que acontecem no nosso cérebro aqui para que a gente sinta tudo isso. Né? Quando a gente estava falando de emoções nos outros episódios, a gente falou muito de ser uma resposta fisiológica a algo que acontece, né? A gente não controla. E quando a gente está falando desse transtorno, né, da depressão, a gente está falando também sobre coisas que acontecem aqui internamente. Então, várias coisas acontecem dentro do nosso corpo para que a gente sinta isso, né? Então, alguns neurotransmissores, alguns receptores. Então, várias coisas estão acontecendo aqui para que a gente não sinta essa vontade de fazer as coisas e a gente fique com esse humor mais baixo também. Então é importante a gente falar que a depressão ela é um transtorno assim como
todos os transtornos de humor e transtornos mentais, ela é um transtorno que ela é multicausal. Né? Então tem toda essa parte que acontece dentro do nosso corpo e ela também pode ser desencadeada por fatores externos, né? Por situações que a gente está vivendo, dentro de relações, dentro de trabalho, dentro de. Enfim, ela é multicausal. Então, várias coisas podem fazer com que a gente se sinta dessa forma, né? Tanto internamente quanto externamente também. Isso é legal de falar, eu acho, porque tem muita gente que acha que é irrelevante, é preguiça, isso aí é força de vontade, é só ter fé. Mas na verdade não, uma série de coisas acontecem com a gente que precisam ser levadas a sério, né? Então é super importante a gente falar sobre isso também, né? Exatamente. E é importante também, né? Porque não sei se já aconteceu com você, Lau, no consultório, mas já aconteceu comigo de uma pessoa fazer o processo comigo. Às vezes eu dou um encaminhamento para o psiquiatra, né? E aí a gente descobre o diagnóstico de algum dos transtornos depressivos. E aí a pessoa vira para mim e fala assim: mas por que que eu tenho? E é muito difícil explicar isso, né? Porque quando é uma coisa multifatorial, pode ser questão hormonal, pode ser questão, não sei, às vezes de um exame de sangue tá desbalanceado Já vi também, falta de assim como vitamina. exato. Assim como várias e várias coisas que a pessoa vivenciou na vida dela, como ela foi interpretando essas coisas, como que ela chegou naquele ponto, né, o que que faltou ali de habilidade para ela ter enfrentado aquelas coisas que aconteceram antes. Assim, são tantas coisas. É muito difícil eu chegar e falar assim: "Olha, você tem um transtorno depressivo porque aconteceu isso aqui na sua vida. Foi Uhum. exatamente isso aqui que aconteceu pra você ter desenvolvido a depressão". E não, a gente não consegue apontar. Ninguém consegue apontar, pelo menos até hoje, exatamente o que aconteceu pra que você tivesse um transtorno depressivo, né. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque justamente, né, às vezes as pessoas vêm procurando uma resposta. Como se fosse um exame de sangue mesmo, ou qualquer outra coisa, né? Eu vou fazer um raio-x aqui e aí vai aparecer o que que tá acontecendo no meu pulmão pra eu não estar conseguindo respirar direito. Não é bem Uhum. assim, né? E, e- Mas a gente encontra maneiras de ir equilibrando também. e eu acho que isso cai, na verdade, sobre qualquer transtorno mental que a gente tá falando, né? Porque eu entendo que quando a gente fala sobre transtornos mentais, e até quando a gente fala um pouquinho sobre psicologia, é muito contraintuitivo as coisas que a gente tem a dizer, né? Porque é Uhum. diferente, por exemplo, você pegar uma virose e aí você sabe exatamente ali qual vírus você pegou e aí vai ter um sintoma e daí você trata esse sintoma e daí pronto e acabou. Não é tão concreto, acho que eu posso falar assim. Né? Quando a gente tá falando de transtorno mental, nunca é uma causa só, mas diversas causas. E além de tomar ali algumas vezes, né, um remédio que vai ajudar a gente a sair disso, mas é sentir isso, é se permitir olhar para isso, se permitir entender qual o contexto que a sua vida tava quando você estava sentindo tudo isso. Então é muito contraintuitivo mesmo, né? A gente tem que olhar para o problema e às vezes até vai doer muito do que qualquer outra coisa quando a gente fala em algo médico, assim. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, eu acho que tem muito esse peso, né? De querer achar uma resposta do porquê a gente tá vivendo aquilo, mas na realidade, o porquê, ele muitas vezes nem vai importar tanto, né? Mas é como a gente lida com aquilo, como a gente cria ferramentas para lidar com situações desafiadoras. E entendendo também esse contexto que a gente está vivendo, né? Exato. Acho que é aí que a gente entra também na complexidade do transtorno depressivo nas pessoas, né? Porque
Óbvio, existem sintomas específicos que a gente precisa observar naquele indivíduo para dar o diagnóstico a um transtorno depressivo ou qualquer outro transtorno. Uhum. Mas a maneira como ele reage a cada um dos sintomas é diferente para cada pessoa. Eu acho que até quando a gente traz o assunto de ideação suicida ou pessoas que conseguiram completar o ato, é, muitas vezes, quando sai alguma notícia assim, as pessoas já começam, olha só, ele ou ela tinha depressão. Uhum. Por que ele ou ela tinha depressão? Ah, porque cometeu o ato suicida. Uhum. E não necessariamente. Uhum. Às vezes, a pessoa pode sim ter um transtorno depressivo, né? Que meio que fez aquilo se tornar muito mais complexo, e aí ela pensou o suicídio como uma saída, mas pode ser que não também. Uhum. E é exatamente isso, né? Essa complexidade dos sintomas em cada uma das pessoas que são diagnosticadas com depressivo, ou como você falou, né? Qualquer outro transtorno mental também. Então, isso também é muito importante da gente colocar aqui, e é justamente um ponto que faz com que se torne algo complexo, no sentido de apontar também, né? Tipo, olha, isso aqui aconteceu e por isso você desenvolveu um transtorno depressivo. E Também temos essa sabe, complexidade. Lê, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, assim, sendo psicóloga, e aí, algumas vezes eu me deparo com esses vídeos nas redes sociais de pessoas falando: ah, se você tem isso, se você tá passando por isso, é que você tem depressão, ou sei lá, insira outro transtorno aqui. Só que é tão complexo, né? Pra gente olhar para um diagnóstico desse, precisa ter tantos fatores, né? Precisa realmente ver o prejuízo que todos esses sintomas têm na vida da pessoa. Pode ser que isso não apareça, que é o mais comum, né? Não apareça só isso, mas tenha outras coisas envolvidas, né? Outros transtornos, comorbidades, enfim. Então, é muito complexo, né? Quando a gente olha para todas essas vertentes, para a gente simplesmente ver um vídeo ali nas redes sociais ou ter de repente até uma conversa com o nosso amigo e já sair se diagnosticando, né? Porque é realmente muito sério tudo isso, né? E aí quem tem esse transtorno precisa de um acompanhamento. Algumas vezes é medicamentoso, mas sempre medicamentoso e psicoterapia, né? Mas pensei nisso, sabe? Nessa complexidade e o quão difícil é até pra gente, enquanto psicólogo, olhar para esse diagnóstico e chegar a isso também. E nas redes sociais parece que é muito fácil e a gente acaba confundindo emoções com depressão ou até com outras coisas, né? Você percebe isso? Sim. É por isso que eu gosto muito do Divertidamente. Eu uso muito ele justamente para explicar essa diferença, né? Porque como você falou, acho que muitas pessoas podem chegar na clínica falando assim, eu tenho um amigo X que ele tem depressão. E aí, conversando com ele, eu também acho que eu tenho depressão. Ou eu joguei alguns sintomas que eu tenho no Google, e aí lá apareceu que eu tenho depressão. Ou usando o exemplo dos vídeos, né? Ah, eu vi um vídeo de uma pessoa X falando isso, e ela falava no final do vídeo que se eu sentisse tais coisas, eu tenho depressão. Então, é muito complexo, né? Quando a pessoa já chega com um diagnóstico, um pensamento formado, e a gente precisa explicar essas diferenças. Porque é justamente isso. Muitas vezes, ok, a pessoa pode chegar com uma hipótese de que tem algum transtorno depressivo, e isso pode se confirmar. Mas às vezes é algo totalmente diferente. Como, por exemplo, a pessoa está enfrentando um luto. Ela está passando por um momento de tristeza profunda. Mas não necessariamente esse luto vai se transformar numa depressão. A gente precisa ter essas explicações muito claras também. E como eu falei, por isso eu gosto muito do Divertidamente, para usar esses exemplos de que emoções são passageiras, elas não duram eternamente.
que é diferente, né, de você sentir todo esse prejuízo na sua rotina que a depressão traz. Uhum. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, assim, né, quando a gente tá olhando pra isso, porque realmente, e assim, é, a gente estudou psicopatologia na faculdade. E, gente, abrir o DSM e ler sobre os sintomas é muito fácil a gente identificar ali, né? E se autodiagnosticar. Só que para a gente chegar a realmente olhar para um transtorno e diagnosticar, a gente precisa ter outras pecinhas ali também. Não são só a aparição desses sintomas, mas é ver justamente ou principalmente o prejuízo que isso causa na tua vida. Né? Como que você tem mobilizado, paralisado, enfim. Então é muito fácil realmente a gente pegar esse conjunto de sintomas e acabar se identificando, porque são coisas que são coisas que a gente sente muito. Então, é importante sempre olhar para isso, né? O quanto isso tem me prejudicado, me paralisado. Será que isso é um transtorno? Ou será que é uma dificuldade de lidar com as minhas próprias emoções? Ou pode estar junto tudo isso? Então, por isso que é sempre importante a gente primeiro prestar atenção na gente. E depois, se caso a gente perceba que realmente tem ali algo mais difícil de mobilização, a gente procurar um profissional que pode ajudar a gente. Mas que é muito sério e muito difícil pra gente só olhar e se autodiagnosticar. Até porque quando a gente recebe um diagnóstico, seja ele qual for, vai ter um peso na nossa vida, né? Enfim, como a gente olha para isso, como a sociedade olha para isso, ou de até adaptar um pouco a nossa vida, enfim. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente olha para isso também, né? Com certeza. Eu acho que é aí que entram vários mitos também, né, sobre a depressão que a gente ou escuta numa roda de conversa, ou vê na internet, ou vê um vídeo que tenta explicar tal coisa sobre a depressão e às vezes a pessoa se engana e acaba trazendo um mito, né? Então é muito complexo, realmente. É isso mesmo. E aí, já que você tocou nesse assunto, eu trouxe aqui alguns mitos sobre a depressão para a gente falar sobre, tá? Então, o primeiro mito. Ah, relaxa, é só tristeza. Daqui a pouco passa. O que você acha sobre isso? O famoso você está triste? Então fique feliz. Vamos arranjar Ai, uma não. solução rápida, né? Aham. E de como a tristeza ela tem um lugar muito ruim na sociedade, né? Então, eu acho que essa fala ela toca em muitos pontos de como a gente olha para as emoções, de minimizar isso e também de não olhar para o problema real, para um sofrimento que talvez possa estar acontecendo, né? De isso é algo simples, resolve aí. Segundo Exatamente. mito, quem tem depressão é preguiçoso. O que você acha sobre? Olha, esse me pega muito, viu? Me pega também. Esse me pega muito, porque a fadiga que é sentida por uma pessoa que tem um transtorno depressivo, ela é muito real mesmo. Porque se a gente for pegar uma pessoa que tem algum transtorno depressivo grave, quem que gostaria de ficar, sei lá, dias sem tomar banho? Uhum. Quem ia adorar ficar dias sem conseguir escovar o dente, né? São todas coisas que a gente faz no dia a dia, super normais, mas que se a gente deixar de fazer, vai ser desconfortável. Então, como é que você julga uma exaustão física dessa maneira, né? Sim, esse me pega muito também, sabia? De. Ah, é só levantar. É só ter força de vontade. Né? Ah, é só fazer uma vez e daí você vai fazendo. E na verdade não é assim, né? A gente falou que várias coisas acontecem dentro da gente. Para que a gente não sinta
esse prazer ou vontade de fazer as coisas. Então é muito reducionista, né? A gente olhar por esse ponto e a gente não tá validando, principalmente, o sofrimento daquela pessoa. E aí eu acho que ver alguém com depressão, Lê, é algo muito desconfortável para as pessoas. E aí, quando mexe em algo desconfortável para as pessoas não sabem o que fazer, elas dão essas ajudas, entre muitas aspas, muito simplista, né? Como uma forma de, ai, vai, isso aí não é nada, isso aí. Então, isso fala também de um. Pode falar de muito preconceito e também de um desconhecimento do que é isso, né? E de até olhar pro como você se sente quando você vê uma outra pessoa que tá passando por um sofrimento assim, né? Então, acho que pega nisso também. Com certeza, com certeza. É reducionista, acho que essa é a palavra mesmo. Terceiro mito. É falta de fé, força de vontade, é só levantar e ir. Acho que pega um A pouquinho gente, do esse que a também gente me já pega. falou, né? Esse também me pega. Mas eu queria falar uma coisa, assim. Quando as pessoas falam do é falta de fé e etc., eu falo que isso me pega, mas não é de uma maneira a esnobar a fé da pessoa que está falando isso, nada disso. A gente não pode descartar que a fé, ela pode sim ser uma maneira de rede de apoio, Uhum. né? Algumas pessoas que estão em tratamento depressivo, muitas vezes, ir à igreja é uma maneira de socializar, é uma maneira de conversar com outras pessoas, é uma maneira de fazer atividades, né? Porque as igrejas têm muitas atividades também. Então, não é no sentido de esnobar a fé de quem está falando isso, mas é no sentido de não é esse o único caminho que existe, né? Ou não é esta a única solução que existe para um transtorno depressivo ou qualquer outro transtorno mental. A gente precisa levar em conta que precisa de tratamento adequado, profissional. Um acompanhamento com um psiquiatra, acompanhamento com um profissional da psicologia. Porque quando a gente fala em psicoterapia, muitos outros profissionais usam a psicoterapia, né, como uma maneira de falar do seu trabalho e etc. Só que a psicoterapia para tratamento de transtornos psicológicos, ela tem que ser feita com psicólogo. Uhum. Então, não é no sentido de esnobar a fé de ninguém ou de achar que você está errada, etc. Porque, como eu falei, a gente não pode descartar que muitas vezes a pessoa frequentar ali a sua religião é uma rede de apoio. Pode ser uma rede de apoio extremamente importante. Só que não é a única maneira de digamos assim, eliminar a depressão. Uhum. Fora que essa questão de falta de vontade também, você precisa ter uma ocupação, etc., também não são coisas fáceis assim, né? Eu acho que o que me pega também é atribuir um motivo, sabe? Você tá com depressão porque você não tem falta, porque você tem pouca fé. E na realidade, não, as pessoas podem ter muita fé e ter depressão, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. E como esse discurso algumas vezes faz a gente até se sentir culpado. Ah, então eu poderia ter feito outra coisa, então eu poderia ter tido mais fé que eu não estaria nessa situação. E a gente sabe que não é assim, né? Basta estar vivo para ter depressão, essa que é a realidade. Isso é algo humano. Então, o quanto a gente se sente culpado e a gente já tá sentindo todo o sofrimento que esse transtorno traz, e ainda vê, porque isso vem sempre de pessoas ali que algumas vezes estão tentando ajudar, ou algumas vezes estão bem perto. E aí a gente se sente culpado, inadequado, né? Então eu já tô sentindo isso e ainda a culpa é minha de estar sentindo. A gente atribui uma responsabilidade na gente que não precisa e não agrega nada, né? Então, atribuir esses motivos, assim, né? Ai, você fez isso, por isso agora você está com depressão. Então, isso é muito ruim, né? Então, vamos pensar um pouquinho antes da gente sair falando essas coisas, porque na intenção de ajudar, a gente pode atrapalhar em muito o processo das pessoas, né? Outro mito.
essa a gente já falou aqui, né? Depressão sempre tem um motivo. E aí, a gente já trouxe aqui. A gente já trouxe aqui que, na verdade, é um transtorno que às vezes é difícil a gente achar o que mobilizou, mas que é multicausal. Várias coisas podem levar a gente a ter depressão, né? Então, eu acho que isso aqui entra um pouquinho até no mito de cima, né? Ah, você fez isso, por isso que isso te levou à depressão e tudo mais. Então, isso pode prejudicar também muito. Quinto motivo. Esse aqui, cara, eu até entendo as pessoas falarem isso. Eu sei que é errado, mas isso aqui é o que menos me dá alergia, assim. É só você fazer algo que você gosta pra você sair dessa depressão. É só você se dedicar em uma coisa que você tem paixão que você vai sair dessa depressão. Essa aqui eu confesso que eu até entendo um pouquinho a pessoa que fala isso, mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Sim. Até porque eu também entendo um pouco disso, porque retomar o contato com atividades que são prazerosas faz parte do tratamento para depressão, tá? Sim. Só que não é rapidamente dessa maneira, né? Tipo assim, só faz um negócio aí que você gosta e você vai ver como você vai se sentir melhor. Não é. Existe um processo até a gente chegar na parte de retomar contato com essas atividades que são prazerosas. Até porque, quando a gente falou dos sintomas da depressão, a gente colocou aqui, né? Dessa perda de interesse por atividades que antes eram muito prazerosas daquela pessoa, né? Então, a gente precisa levar isso em conta. Faz parte do processo? Sim, faz parte do tratamento. Mas não é rápido dessa maneira, não é fácil dessa maneira. Existe todo um caminho a ser percorrido até que a pessoa consiga retomar as atividades que ela gosta de fazer. É exatamente isso, né? Faz parte desse processo, mas que leva um tempo e algumas vezes a gente vai até voltar a fazer essas atividades e talvez a gente não sinta a mesma coisa que a gente sentia lá atrás, porque é um processo que vai, né, tipo assim, passinho. Então isso algumas vezes pode sim atrapalhar e até trazer um pouquinho mais de culpa ali de deveria estar fazendo outra coisa para me sentir melhor. Então é isso que a gente quis passar, né, Lê, com esse episódio. A gente saber diferenciar o que talvez é uma tristeza e o que é um transtorno mental, como a depressão. Nem toda tristeza que a gente sente vai levar a uma depressão. A gente precisa dessa emoção. É uma emoção básica, então a gente precisa sentir, a gente precisa entender o nosso corpo quando ele sente ela, porque ela é super importante. E a gente também precisa identificar quando a gente tá num processo depressivo, o quanto que isso vai mobilizando a nossa vida, a gente vai paralisando em algumas situações, isso vai trazendo um sofrimento muito grande pra gente, né? E todos esses sintomas que a Lê falou aqui. Então, isso é super importante. Eu acho que esse era o nosso objetivo aqui. Muito obrigada, Lê, por esse episódio, por ter esclarecido várias coisas aqui. Acho que foi muito importante ter você aqui para falar sobre isso. Vamos para as nossas indicações? Vamos sim. Que Acho que você antes eu tem? queria só agradecer o convite, mais um convite para falar aqui, que eu adoro. E principalmente como a gente descreveu aqui alguns sintomas, né? Se alguém se identificar ou perceber alguma coisa em si mesma parecida com o que a gente falou aqui, né? Procure ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, para descobrir se isso realmente é uma depressão ou se é alguma outra coisa acontecendo. Para que você receba também o tratamento necessário, se for preciso, né? E como a gente falou aqui sobre ideação suicida também, eu queria deixar o Centro de Valorização à Vida também, que é o CVV 188, caso alguém, por um acaso, tenha pensamentos ligados a isso, a esse ato, por favor, entre em contato, que você vai ser acolhido
e muito respeitado. E tudo lá também é sigiloso. Perfeito. Vamos lá para as indicações. Eu trouxe uma indicação de um livro que eu li esse ano, que chama Uma Boa Vida, Como Viver com Mais Significado e Realização. Esse livro aqui coloridinho. Ele conta a história de um... História não, né? Conta sobre uma pesquisa que acontece em Harvard há mais de 80 anos, que acompanha o desenvolvimento de algumas pessoas, inclusive já está na segunda ou terceira geração, né, dos primeiros participantes desse processo, e estuda justamente o que faz a pessoa, que faz nós termos uma boa vida, né? E fala justamente sobre momentos tristes, pessoas que desenvolveram depressão também. E o que eles chegaram até agora de conclusão é que os relacionamentos, a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente mantém amizades, relacionamentos amorosos, ajuda para que nós tenhamos uma perspectiva de vida diferente, né? Uma perspectiva mais saudável, uma perspectiva de mais pertencimento e como isso vai fazendo bem para a saúde desses participantes. Então, como eu falei, é um estudo de longos e longos anos, já está na segunda, terceira geração, e é muito importante para entender justamente como nós, seres humanos, somos seres sociáveis, né? Inclusive, o livro que eu tô lendo agora, ele tem uma frase que fala um pouco sobre isso, né? Quando existe um ser humano em isolamento, esse ser humano, muito provavelmente, ele vai estar mais vulnerável, vai estar com maiores dificuldades de regular emoções, do que uma pessoa que convive em grupo, né? Se a gente for pegar até o exemplo de, sei lá, Homens das Cavernas, em grupo eles conseguiam sobreviver, e isolados eles não conseguiam sobreviver. Então, esse livro traz um pouquinho sobre isso, né? Essa questão de relacionamentos e como isso faz com que as pessoas tenham vidas mais satisfatórias, digamos assim. Ai, que boa essa indicação. Eu adoro as indicações que você traz. Parece que é um livro muito bom, assim, e é isso, né? A gente precisa de relações sempre. Isso é algo até que a gente, é uma das primeiras coisas, né, que a gente pergunta e percebe, analisa na terapia, justamente como que tá a rede de apoio, se ela tem pessoas em volta, né? Porque somos seres sociáveis, precisamos de pessoas. Quando não temos pessoas, adoecemos, né? Então é isso também. A minha indicação, na verdade, a gente já falou aqui, né? Que é o Divertidamente. Tem o 1 e tem o 2. Eles são muito legais. Eles abordam as emoções de uma forma muito simples, didática, e é isso, é a gente entender, porque estudar sobre as emoções é estudar sobre a gente, né? E a nossa relação que a gente tem com a gente mesmo. Quando a gente tem uma relação muito conturbada com as nossas emoções, isso pode sim virar um transtorno ou a gente ter um sofrimento muito grande em relação a isso. Então é super importante, assim como a gente estuda outras coisas, estudar sobre as nossas emoções. Tem um livro muito legal que ele chama Permissão para Sentir, que ele fala, também é de um psicólogo, e ele fala sobre o processo de sentir. Ele traz ele como centro ali, ele conta a história da vida dele, e ele fala sobre as palestras que ele já deu e até as pessoas que ele já atendeu, e qual relação que essas pessoas tinham com as emoções. Então ele vai explicando as emoções e como a gente precisa estar aberto para esse processo de sentir, porque ele vai falar muitas coisas sobre a gente também. Então, também é um livro muito bom. E eu acho que a gente tá atento, né, ao que tá acontecendo com a gente. Quando a gente tá vivendo muito no piloto automático, muitas vezes a gente vai perceber o nosso processo de sofrimento quando a coisa já tá muito ruim, quando a gente trava. Então, é importante a gente ter essa consciência e estar atento também ao que a gente está sentindo, né? Então, parar um minutinho do dia e fazer essa pergunta para você. Como que você tá se sentindo?
Isso pode dar pistas também pra gente identificar até coisas difíceis que a gente tá passando. Então, acho que seriam essas as minhas indicações. E é isso. Exato. Divertidamente, gente. Apenas assistam. É só isso. Eu acho muito difícil alguém que não tenha visto esses filmes, né? O 1 e o 2. Mas quem não viu está perdendo. Então, por favor, vejam. Então é Exato. isso. Nos vemos no próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Lê, como que as pessoas chegam até você? Como elas te acham? Eu acho que pelo Instagram é mais fácil, né? O meu Instagram é psicóloga Letícia Araújo. Bem simples. Você joga no Instagram, você já acha. Perfeito. Então é isso. Até o próximo episódio e tchau. Tchau, muito obrigada.